Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração. Aos nossos irmãos da mesa que estão aqui presentes hoje, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E como sempre falamos, hoje novamente temos um assunto que é muito interessante, onde vamos falar de confiança com essa galera que está nos prestigiando aqui, né? Onde o assunto será confiança. Aqui nós temos Ayrton Andame, Aldi Dutra e Rodrigo Schmitz. Sejam muito bem-vindos novamente essa galera da Logosofia, que foi muito bacana tê-los, né, aquela vez, nos ensinaram, foi um assunto fantástico. E hoje, com o ensinamento e conhecimento de vocês aqui, vão contribuir, dividir esse assunto que se chama confiança. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite e sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Ayrton, o que a gente pode falar desse assunto, não é, que é confiança? Né? O que a gente pode entender sobre esse assunto? Então, confiança. Confiança, então nós estudamos na Fundação, que é uma força. Perfeito. Que nós devemos possuir, ter e saber usar principalmente. Porque muitas vezes se tem confiança e não se sabe usar. E também saber dosar essa confiança, porque muitas vezes ter confiança demais se submete a uma situação que tu pode não obter um êxito ou te frustrar em algum objetivo, né? Claro, então é por isso que é uma força, tem que saber a dose certa de usar ela. E de onde é que vem essa confiança? Essa confiança ela vem do meu interno. Eu não vou em busca da confiança, eu não vou procurar a confiança no outro, em alguém ou em algum lugar. Não, a confiança está dentro de mim, está no meu interno, está no meu mundo interno. Bacana, olha que interessante isso, né? Como tu bem falou, dosar ela, ter esse equilíbrio. Existe um exercício, alguma técnica, alguma dica? Conta para nós aí, que a gente sabe mais ou menos assim, ó, eu sou muito confiante, eu acredito muito em mim. Às vezes eu minto para mim mesmo, né? Não é assim? Eu sou o cara, né? Eu sou o cara, nós estávamos conversando antes nos bastidores, né? Então o Alexandre falou, né? Que às vezes a gente se aventura demais, né? O objetivo da confiança, né? Eu diria que assim, existe aquela confiança que é simplesmente eu confiar que vou terminar o trabalho, confiar que eu vou seguir num estudo, mas existe uma outra confiança que é uma confiança que é construir isso. Então assim, eu quero uma formação profissional, eu quero um melhoramento interno, que nem o Ayrton falou, né? Mas eu acho que essa confiança que ele está querendo dizer é uma confiança construída dentro de nós. Não uma confiança de simplesmente eu confio que o Brasil vai dar volta. Vai dar tudo certo. Mas o que eu estou fazendo para o Brasil dar volta? Exatamente. Mas eu acho que a confiança é uma coisa que se cria ao longo do tempo. A gente deve respeitar todas as pessoas, mas não dá para confiar em todas. Você só confia naquele que já te dá uma segurança, que tem coisas que não pode confiar em todos. Isso que tu fala é importante. A confiança ela é construída ao longo do tempo. Ela não é obtida de uma hora para outra. Então, olha só. E como é que tu consegue ela ao longo do tempo? Com atitudes conscientes, constantes, né? E até eu anotei algumas coisas aqui. O que eu preciso para construir uma confiança, né? Mas eu vou deixar para depois. Eu vou deixar os colegas Falasse da confiança. Confiança mútua, aquela confiança no outro, né? Muitas vezes você acha que tem um certo grau de intimidade com a outra pessoa, e daqui a pouco quebra-se aquela confiança, né? E isso, depois de quebrado, não volta, é muito difícil, ou se despedaça, não volta mais. Eu usava muito
uma metáfora, sabe, também no livro, comparando a confiança como uma amizade, como o respeito, sabe? O Ayrton falou bem, do teu interno, eu não tenho que forçar ou buscar ou correr atrás. Eu me trabalho como respeito e amizade, a confiança também. E isso vem no respaldo das outras pessoas, à medida que eu me mostro confiante, que o meu interno se mostra confiante, né? Mas como fazer o meu interno se tornar confiante? Através do conhecimento, né? Com a minha inteligência, com o meu conhecimento. Eu vou me tornando, me dá segurança e daí eu fico confiante. Conhece-te a ti mesmo. Isso. Eu acho que o senhor colocou agora uma questão muito interessante, porque a gente acaba não nos conhecendo, né? E queremos que as pessoas confiem em nós, mas nós não nos mudamos, não nos buscamos conhecimento, como tu falou, né? Ou fazer aquela análise, eu estou errando como? Aquela reflexão, eu preciso melhorar isso, né? Eu não busco isso, como eu vou ser confiante? Né? E eu não, isso que tu falaste é muito interessante, eu não confio em mim mesmo. Parece estranho isso, né? Determinadas situações até de trabalho, uma vez eu lembro de uma pessoa que ela não estava conseguindo às vezes fazer aquilo e dava uma motivação, um empenho, uma força. E aí chegou nesse ponto de, poxa, como é que eu vou confiar em ti se tu mesmo não confia? Daí é difícil. Né? É difícil. Então começa partindo da gente, tudo da gente, não é do externo. Parte da gente. Interessante. Né? Então o oposto da confiança é a desconfiança, e a desconfiança vem de uma insegurança? Sim, porque justamente a confiança e a segurança andam juntos, né? Certo. Como é que eu consigo segurança nas minhas ações, né? No que eu faço, né? É nas atitudes e nos conhecimentos que eu adquiro. Porque se eu vou empreender uma obra e eu desisto dela no meio do caminho e quero recomeçar com uma outra, eu não estou tendo a confiança de que eu vou concluir ela. Por que eu não estou tendo confiança? Porque eu não estou acreditando em mim. Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, então o conhecimento é fundamental para me conhecer, para saber da minha potencialidade, do que eu sou capaz, né? E a partir disso eu vou adquirindo confiança, né? Eu diria que outro elemento importante é a experiência também, né? Então, como eu tinha falado aqui, a confiança é algo a ser construído com conhecimento, que a gente vai em busca do estudo, da conversa, do intercâmbio, né? E das experiências de vida também, né? Perfeito. Que podem ser problemáticas e aí acabar trazendo o oposto para nós, né? Se a gente não souber conhecer e trabalhar. Você tem que ter aquele entendimento sobre aquela situação. Exatamente. Mas aí que está, assim, mesmo as experiências negativas, né? Mesmo as decepções, as falhas, se a gente utiliza elas como um tijolo para construir alguma coisa, para corrigir aquele erro, ela pode nos trazer no futuro confiança, né? Porque se eu errei e consigo utilizar esse elemento para não errar de novo, né? Perfeito. Porque não quer dizer que as pessoas não erram, né? Elas podem reconstruir em cima das falhas, né? E prosseguir e adquirir confiança através disso. Mas se a gente olhar o mundo hoje, as pessoas, não sei se são pessimistas, mas eles acham que no mundo caminha para o precipício, para a queda, que não tem melhora. Mas no livro de Emmanuel de 1938, Caminho da Luz, ele afirma que é determinação divina, que nós caminhamos para a luz. E essa história de nós estamos se perdendo, estamos indo para o precipício, não é verdadeira. Existe. Eu até podia, assim, nós aprendemos isso na Fundação Logosófica, né? Todo mundo, de certa forma, está num processo, a gente chama de processo de evolução consciente, que seria no processo de se aproximar de Deus, né? E esse processo, como é que ele funciona? Através disso que a gente está falando, dos estudos, né? Estudar os elementos que tem na tua vida, né? Por exemplo, eu sou médico, sou profissional, tenho família, né? Pratico as outras atividades, então vou procurar onde é que estão as falhas na minha vida, onde é que eu posso corrigir, né? E onde é que eu posso utilizar isso para me superar, né? Então é isso que a gente procura fazer ali na Fundação através dos estudos, né? De uma forma discreta, sem se expor, procurar evoluir em cima do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, né? O problema é que nesse caminho de se aproximar de Deus, o que a gente percebe? Que as pessoas andam em círculo, né? Ou evoluem muito lentamente.
Porque ou tem que errar para aprender, né? Porque e quando erra, não aprende com o próprio erro. Isso é muito importante, isso que tu colocou. Nós não aprendemos com o nosso próprio erro, né? E eu queria botar um gancho que tu estavas falando aí de aprender com os erros. Existe uma questão interessante que a gente adotou e as grandes empresas adotaram. Todo mundo conhece a questão do Kanban, Kaizen, Ishikawa, que são técnicas de produção. Mas eles têm uma que chama Iksha Timati, não sei se é pronunciar. O que é? É mais ou menos o que tu falasse. Bom, em tudo que eles fazem, os japoneses, né? Eles pegam lá um quadro e dizem onde a gente errou. A gente errou aqui, aqui, aqui. Quem que errou? Foi o A. Por que tu errou? Por causa disso. Eles vão no fundo do que aconteceu no erro, mas sem julgamentos. Eles vão passar. Por que tu errou, Alexandre? De novo. Não. Onde tu errou? Foi aqui. Foi a máquina, foi a pessoa, foi o tempo. E eles vão mensurando, ok, para que no próximo trabalho não aconteça de novo. Sem julgamentos. Mas o principal disso que é o que tu colocou, eles admitem, fui eu que errei. E é isso que, como tu falou, a gente anda em círculos, né? Não admitindo o erro. Dizendo, não sei. Você falando em círculos, eu me lembrei de Moisés no deserto. As pessoas caminharam sei lá quantos anos que não tinha como não sair fora, né? Caminhar em círculos. Então, basicamente é isso que a gente falasse, né? A gente fica caminhando em círculos, né? Mas sempre no mesmo trajeto, sem admitir os erros, mudando muito pouco e fazendo quase que nada. E aí, onde é que está a confiança entre nós mesmos, né? Se a gente não vai fazer essa mudança de construir com atitudes, né? E empreender nós mesmos. Só reforçando o que tu falaste, não é da minha área, mas eu até se lendo por leituras, eu fiquei sabendo que as empresas modernas, hoje startups, né, elas traçam um objetivo, mas elas começam a trabalhar em cima do erro, né? Exato. Você reúne ali para ver qual é a técnica. É mais ou menos a técnica. Onde é que vai dar errado? Daí já é um outro negócio. Onde é que vai dar errado? Onde vai dar um negócio futuro. Mas eles trabalham no negócio atual do dia a dia, né? Interessante. Olha, por que a gente não chegou na nossa meta? O que aconteceu? O que deu errado? Eles colocam lá num quadro, aconteceu isso, né? Isso serve tanto para o trabalho quanto no nosso dia a dia, né? Uma reflexão, acredito eu, o que aconteceu? O que deu de errado? Tô andando em ciclos de novo, né? Geralmente quando a gente erra no trabalho, tu faz um erro muito grosseiro, tu lembra daquele inconsciente. Nossa, marca, né? Segura aquilo segura. Por experiência própria. No caso, a gente trabalha com as experiências também, né? As experiências vividas, né? Se tu erra uma vez, a gente não esquece. Dificilmente tu vai errar novamente, porque quando chega na hora de errar, tu vai lembrar daquilo, né? Eu gostaria de trazer o conceito ético da confiança, né? Por favor. Olha só, é o terreno moral que, partindo da nossa intimidade, se estende até circundar o que forma o conjunto de nosso ser. Assim, o espírito, a alma, a mente e o corpo se acham interpenetrados dessa essência moral que constitui, em resumo, o fundo característico de toda a nossa individualidade. Então, assim, ela tem que estar no ser, tem que estar impregnada para que tu consiga ir adiante na tua evolução consciente, né? Esse conceito, assim, para mim, ele é maravilhoso. Fantástico. Demais. Nossa, é imprescindível, né? No ser humano ter essa condição de fazer essa análise. Né? Uma coisa que eu queria trazer na questão da confiança é... Se falamos que a confiança é uma força, é algo que vem de dentro, é muito importante não confiar ao acaso, porque muito do que acontece que não dá certo, ou se espera a ajuda da providência, ou de que, né, que alguém vai ajudar, não. É fazer uso da capacidade interna que eu tenho. Se eu sou capaz, se eu me conheço, eu vou em busca daquilo sem ficar esperando que as coisas aconteçam ao acaso. Porque a chance de dar errado é muito grande, não é mesmo? Com certeza. Nesse aspecto, assim, eu queria reforçar o que o Ayrton falou, porque a gente ouve assim, muito seja o que Deus quiser, né? Sim. Nesse aspecto, assim, né? E aí até aconteceu essa semana, uma pessoa com quem eu trabalho falou, seja o que Deus quiser. Daí eu falei assim, como assim seja o que Deus quiser? A gente está aqui sob o comando de Deus, não tem como ser diferente. Não tem como, né? Só que Deus nos deu todos os recursos para fazer o melhor, né? Aí é que está. Aí que está a diferença, né? Então, as pessoas falam isso aí,
como se fosse uma desculpa para largar e deixar a vida me levar, né? E se der errado, a culpa é de Deus. Se der errado, foi que Deus quis assim, né? Deus quis assim, é verdade. Não assume a responsabilidade, né? Só que Deus, assim, ó, o que nós consideramos, isso que a gente procura aprender, Deus nos deu inteligência e todas as faculdades da inteligência para fazer o melhor. Mas você tem que fazer, você tem que lutar. Exatamente. Colocar em prática, né? Tem que fazer, existem essas faculdades e ir para frente, utilizá-las para ir para... Mas o que a gente percebe é que, não vou dizer a humanidade, mas uma grande maioria... As pessoas se acomodam nisso, né? E tu sabe que a gente tem uma situação que a gente nota que, como tu bem falou, as pessoas, na grande maioria, transferem as responsabilidades, os problemas. Terceirizam. Boa, terceirizam. Né? Eu vou fazer uma prece e seja o que Deus quiser. E eu fico aqui na minha. E não faço nada diferente. E quer que mude. E aí, se dá errado, Deus, de novo, o senhor não me ajuda, né? É quase como aquele que quer ganhar na loteria, né? Mas não joga. Mas não joga, né? Fica só pedindo para ganhar. Eu gostei da colocação que o Espírito Miramés fez há algum tempo, que eu não sei quando foi, mas ele disse o seguinte: quando a dor vos procurar em qualquer condição, não blasfeme contra nada, nem se entristeça com a sua visita. Procurai ler a mensagem que ela é portadora, sem cruzar os braços, aceitando as condições impostas por ela. Buscai todos os tratamentos possíveis e imagináveis, porque é nesse empenho de curar-se que Deus abranda os nossos infortúnios e alivia os nossos fardos. Não percais nunca a paciência nem a fé, principalmente a fé, e alimentai-vos com a esperança. Quando a dificuldade vem, você tem que enfrentar. É o jeito de você crescer, porque toda a dificuldade que nos vem, embora a gente não queira, mas você cresce com ela. Quando você consegue sair de uma dificuldade, você lá na frente você vai falar, eu venci isso. Você fortaleceu, você aprendeu com a dificuldade. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente aprenda com as dificuldades. Porque se fosse tudo mumuzinho, tudo frutinho, tudo certinho, então não tinha que se esforçar com nada, tu seria o quê? É como diz aquele provérbio: tempos difíceis criam pessoas fortes, tempos fáceis criam pessoas molengas, fáceis de serem enganadas, fracas. Mas aí vem aquela, como o nosso amigo o Rodrigo falou, a gente também tem que fazer a nossa parte, nos preparar, buscar o conhecimento, porque daí fica mais fácil de tu lidar com um problema, né? Então a gente vê vários exemplos que são extremamente motivadores. Se a gente pegar um exemplo que me veio em mente agora de Jesus, quando ele pede para Pedro sair lá do barco, né? Para ele estava tranquilo, e Pedro confiou, mas não se preparou. Não se preparou e simplesmente foi. E no meio do caminho ele afunda. Claro que ali faltou fé, né? Faltou convicção da parte dele, mas o mais interessante... Nossa, mas o mais legal disso tudo é que o mestre não abandona. Ele diz, vai no campo, pega ele, vamos praticar um pouquinho mais, lá na frente tu vai conseguir caminhar, que nem eu, né? Então, mas é essa constância que né, a gente pega e não se prepara, não busca, né, o conhecimento. Como é que a gente vai ter confiança e, no meu ponto de vista, os outros vão ter confiança na gente se tu chegar lá sem aparato, sem conhecimento, né? O Criador, né, nos dotou, nós seres humanos, com um mecanismo mental perfeito. Falamos agora de não fazer uso, né? Aí é deixar a mente na inércia, de não utilizar. Exato. Mas nós temos um mecanismo mental assim fabuloso, tanto mental como sensível também, né? Temos os sentimentos e temos os pensamentos, né? E temos que fazer uso deles, né? E muitas vezes as coisas, a confiança acaba acontecendo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da falta de confiança, que até eu anotei aqui, a timidez. Perfeito. Olha só, né? Que é uma tá na psicologia das pessoas, né? E o autor dessa ciência diz assim que a timidez com frequência assume características de complexo de inferioridade. Sim, porque nós nos achamos para baixo, né? E é consequência da falta de confiança em si mesmo. Então eu sou tímido muitas vezes porque eu não tenho confiança, eu fico ali retraído, né? E essa confiança pode ser criada e aumentada ao tornar-se a determinação de combatê-la após o reconhecimento periódico dos pensamentos e atitudes que marcam um progresso, consegue-se saldo favorável. Então, é mudança de pensamento, porque tudo que nós realizamos, tudo que acontece no nosso dia
é com base em pensamentos. São pensamentos, né? Que a gente cria, que nós criamos, né? Na nossa mente. Então, olha só, né? Timidez, falta de confiança. Interessante. Não confia nele próprio. Não confia, é isso, não tem confiança em si mesmo. E outra questão que eu queria trazer, assim, confiança. Nós precisamos olhar, eu olho ela com dois aspectos, né? A confiança em si mesmo, que é a confiança que eu vejo em mim, e a confiança no outro. Então são duas situações, né? Sim. Mas como é que eu vou confiar muitas vezes no outro se eu não confio nem em mim mesmo, né? E as duas andam juntas. E no dia a dia nós vivemos em convivência, né? E nós vamos confiar em quem, né? É difícil você confiar em alguém que você recém conheceu. Agora, alguém que você já conhece há algum tempo, alguém que você tem afinidade no pensamento, isso ajuda na confiança, ajuda a criar confiança, né? Ter essa afinidade dos pensamentos em busca do mesmo objetivo. E aí muitas vezes você precisa também ser, para mostrar essa confiança, ser tolerante. Bem lembrado, bem colocado. Gigante. Tem um aspecto que a gente estuda, eu queria falar duas coisas, mas falar primeiro é o seguinte, tem o que a gente estuda na fundação, né? Porque a gente está falando de confiança, mas como foi dito, é uma construção, né? E tem um aspecto que a gente estuda lá na Fundação Logosófica que se chama defesas mentais. Né? Por que a gente estuda isso? Até certo modo para adquirir confiança. Claro. Tipo assim, não dá para acreditar em todo mundo, né? Nem se deve, né? Nem se deve. Porque seria insensato, não se deve. Incoerente, né? Mas se tu sabe se proteger, tu sabe o limite das pessoas, tu sabe quais são as situações que podem ocorrer, tu faz vamos dizer, um estudo prévio, uma análise. Por exemplo, tu vai abrir um negócio, tu estuda para aquilo, te prepara, adquire conhecimento, adquire defesas, assim, tu vai adquirindo confiança também, né? Então, repetindo mais uma vez, é tudo um processo, né? E tu saber que tu pode criar defesas para enfrentar situações da vida já é um alimento que vai te trazer confiança para ir para frente, com certeza, né? Perfeito. E são situações que a gente vê no nosso dia a dia, que Sim. parece, a impressão que se tem é que se perdeu um pouco na confiança no outro. Por quê? Como tu bem falaste, né? Difícil confiar em todo mundo hoje em dia. Por quê? Porque a sociedade num todo, ela parece que foi para um caminho de golpes, de não sei o quê, de armadilhas, de traições. Então o pessoal, o povo ficou um pouco retraído. Mas ao contrário disso, a gente tem que imaginar que sim, que existe amor, existe doação, existe carinho. Então tem que começar a se enxergar no outro com confiança, acreditar mais também. Né? É um meio que a sociedade hoje nos impõe algumas situações, mas depende único e exclusivamente, né, me corrija se estiver errado, de nós aprendermos primeiro a confiar em nós mesmos, né, de sermos um pouco mais seletos, para depois, né, acreditar e confiar no outro. Né? Legal, porque a logosofia tem vários pilares, né? Sim. Eles estudam e constroem, e mais do que isso, eles procuram colocar em prática isso, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem algumas virtudes, algumas qualidades, e a gente tem vários defeitos, né? Claro. Mas dentro desse autoconhecimento, dentro desses pilares da logosofia, é uma forma de a gente buscar um equilíbrio dentro dessas nossas virtudes, dentro desses nossos erros, né? E construir esse autoconhecimento junto com a confiança, né? Mas eu faço uma reflexão aqui. Então a gente está buscando isso, esse autoconhecimento, esse equilíbrio, depois de uma certa idade aqui, né? Que todo mundo que está aqui na mesa, os nossos estudantes de filosofia, Não vai revelar as idades aí. já tem uma certa idade. Mas olha a importância desse conhecimento e desse entendimento para a gente poder passar, por exemplo, para nossos filhos, né? Para as gerações mais novas, né? Então eu fico pensando assim, lá em casa meu filho está com 9 anos, né? Então talvez alguma disciplina, algumas atividades que ele exerce lá dentro de casa são coisas que fazem com que ele tenha confiança, né? Agora, se eu como pai disser, não faz isso que tu vai sujar, deixa que eu faço para ele, né? Eu estou cortando a oportunidade de ele ter confiança. Mas assim, tem uma historinha que eu achei muito interessante, que o menino foi pegar o avião.
Aí o pessoal deixou o menino pequeno passar na frente, tá? Ele foi lá, sentou no banquinho dele, abriu um caderninho de figuras e ficou pintando as figurinhas. E o pessoal subiu e o avião decolou, tudo bem. Mas o avião pegou uma tempestade que todo mundo rezava e sabia para o que corria. O guri ali pintando. As figurinhas ele não estavam nem aí. Aí o Sérgio ficou preocupado e falou: escuta, menina, tu não está com medo? Não, tranquilo. Meu pai é o piloto. Ele tinha confiança. Isso é confiança. Oi, nós estamos ao vivo com a Marcela. Deixa eu ver se consigo te ouvir. Boa noite. Isso mesmo, Marcela. Oi, Marcela, boa noite. Seja muito bem-vinda, Marcela. Eu agradeço, na verdade, eu estou Está um pouquinho baixinho. Vai lá. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Novidade, a gente vai interagir com o pessoal. Que legal. Olha ali, ó, que legal. Eu vou apresentar a Marcela. Por favor. A Marcela também é estudante da Fundação. Olha lá. E ela mora em Carlos Barbosa. Não pôde Eu a Sandy, eu disse, nossa, que a Sandy está assistindo. Não estamos ouvindo ela ainda. Né, o Rudy já vai ajeitar aí. É colega de vocês, isso? Ela esteve aqui na outra vez? Esteve. Agora lembrei. É que a idade, ela vem com alguns pormenores, né? Isso é bacana, é uma novidade que a gente está trazendo para o programa, né? Para os nossos web ouvintes participarem também no futuro, né? E interagirem com nós aqui no programa, né? Assim que o Rudy fizer a conexão. Vamos dar um tempinho, que nós não estamos Isso, nós vamos um tempinho, Marcelo, daqui a pouquinho o Rudy conecta. Por favor. Mas o Alexandre falou da nossa idade, né? De nós temos certa idade. Tem razão, não. Eu comecei a estudar filosofia, eu agora não tenho 51 anos. Eu comecei a estudar, eu tinha 39 anos, tá? Então já tenho mais de uma década aí, né? Mas eu queria lembrar para a audiência e para vocês que a Fundação Logosófica tem colégios, né? Exato. Outra vez tu até tinha lembrado, por favor, coloque de novo para nós. Que já nos colégios logosóficos, que mesmo seguindo o currículo do MEC, certo, também se segue paralelamente o currículo da Fundação Logosófica. Perfeito. E nesse currículo, o que se inclui? São o estudo, né, e o conhecimento desses valores que a gente tem conversado com vocês aqui. Né? Bacana, como respeito, confiança, superação, né, família. Então as crianças desde cedo já começam a estudar com esses elementos. Com esses elementos. Fantástico. Isso é muito interessante. Depois, a gente já tinha falado isso no outro programa, e é interessante divulgar também, até onde está a nova sede de vocês, se não me engano, vocês se mudaram agora, sim. Né? A nossa sede é na Rua La Salle, sabe? Lembra o número? Rua La Salle 909. Perfeito. Né? Quase esquina com a Sinimbu. Perfeito. Não, Avenida Itália. Com a Avenida Itália. Isso. Que depois vira Sinimbu. Isso. A gente vai deixar depois o nosso site, já tem o endereço, mas vamos deixar novamente, né? E todo o material, eu sei que depois tu tem uma questão, né, para fazer uma divulgação também. Porque essa é uma das ideias de todos os nossos convidados que vêm para cá, né, no programa. A gente divulga, anuncia, faz uma propaganda para o pessoal conhecer, interagir, né, e entrar em contato. Tá bom, pessoal? De repente eu até deixo para a Marcela fazer essa vamos parte deixar da para Marcela, já que ela está ali. Eu só queria pegar um gancho no que o Alexandre falou antes da questão da deficiências e virtudes. Na fundação nós aprendemos, e isso no dia a dia ocorre muito, que nós valorizamos muito nossos defeitos e deficiências. Perfeito. E não buscamos, não criamos as qualidades, as qualidades, né? As virtudes, né? Ele citou até o termo virtudes. Então é mais fácil. Se nós fizermos uma pergunta aqui para alguém da mesa dizer uma deficiência, um defeito, vai achar fácil. É perfeccionista. É defeito de todo mundo. E se nós pedir para achar uma virtude, já tem que pensar um pouquinho, né? Bastante. Então é isso, mas assim, há que com o tempo, para nós realizar um processo de evolução consciente, é que nós aos poucos elimine as deficiências e vá colocando no lugar delas virtudes. E elas estão ali, nós temos virtudes, estão adormecidas.
Ou às vezes até nós estamos praticando as virtudes e não temos conhecimento, não temos consciência. Né? O Ayrton estava falando antes, a gente tem a questão das propensões e as deficiências do ser humano, né? E o que tu falaste da timidez, né? Uma delas é a credulidade, que tu também comentaste aquela questão de andar em círculo, né? Tipo, o cachorro brinca com o rabo, né? O que é, quando a pessoa ela crê, a credulidade ela te provoca a inércia da inteligência, ela te leva ao fanatismo, né? E daí, tipo aquelas viseiras de cavalo, né? Tu só vai assim, no né? comodismo. E aí ela te nega tu fazer um juízo do bom senso das coisas e meio que tu bloqueia, né? Perfeito. E aí tu não consegue andar. Isso falou uma coisa muito interessante, né, da questão do comodismo e como a gente se acomoda fácil, né? Quando a gente está numa situação ruim e quando a gente está numa situação boa. O ser humano tem a tendência tem uma tendência, né, do comodismo. Como ele falou antes ali, a questão de tu provocar, tu instigar a sair da tua zona de conforto. Tu nunca vai perder, tu sempre vai melhorar, vai se superar, vai ser melhor do que antes, né? A credulidade não te deixa pensar, né? Isso. Tu só acredita. Só acredita. Mas tu não pensa, tu não usa a faculdade de pensar. Isso é muito interessante, esse toque a ser dado, porque nós somos muito assim. A gente vai atrás de muitos objetivos na nossa vida, principalmente financeiros, né? E quando a gente os consegue, né, a gente se acomoda. Aí às vezes aparece uma doença, dá um despertar, peraí, o que eu fiz? Eu tenho que... Né? Então são situações assim. Deixa eu ver, Marcela, conseguimos falar? Tá me ouvindo? Ainda não. Fala aí, Marcela. Oi, Marcela. Oi, tô ouvindo vocês, boa noite. Tô te ouvindo bem baixinho, Marcela. Deixa eu tentar. Opa, agora foi. Boa noite, Marcela. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Tem que deixar perto do microfone. Olha, bacana. Olha que interessante. Então, Marcela, eles te deixaram já um compromisso que é para você falar sobre o assunto. Tu tinha passado para ela a bola sobre a sede, mas daí eles já disseram onde é que era. A Feira do Livro. A Feira do Livro. Que ela tá craque nesse assunto. Olha ali. Conta para nós, Marcela. A primeira, assim, é fazer um convite muito especial para todos os ouvintes da prestigiada rádio, né, da Rádio Chimarrão, a Rádio do Gaúcho. Nós vamos estar, a Fundação Logosófica vai estar na Feira do Livro de Caxias, na 40ª Feira do Livro de Caxias. Estaremos com várias atividades, tanto para as crianças, o nosso colega da mesa disse que tem um filho de 9 anos, vamos ter contação de histórias, vai ter autógrafos, uma sessão de autógrafos com a autora dos livros, e são livros que estão vinculados a esses valores, né? O valor do respeito, da confiança, do combate aos pensamentos, de conhecer a si mesmo. Então, é uma oportunidade muito legal para as crianças, né? E também os adultos. O Rodrigo comentou sobre as defesas mentais. No sábado, dia 12, vamos ter uma atividade só com jovens para falar sobre defesas mentais. Será que todo mundo tem? Como é que a gente desenvolve? Então, se vocês quiserem, né, possivelmente nós estamos aqui com a nossa agenda, a gente pode passar depois junto à Rádio Chimarrão para fazer a divulgação dos ouvintes. Perfeito. Não, Marcela, na verdade aqui o Ayrton já me mostrou e nós vamos deixar no nosso site, vamos deixar no nosso link essas informações para todos os nossos ouvintes, né, entrarem lá e verem a programação. Muito bacana, muito interessante. E já fica o convite para todo mundo participar lá. Beleza, você. Com relação à confiança, a Claudinha disse assim, para ela falar sobre confiança. Tua vez. Não ouço vocês. Agora sim. Para você falar um pouco sobre confiança. Olha, como os meus colegas muito bem disseram, para mim, confiança, ela sempre tem uma palavra importante: conhecimento. Conhecimento de mim mesmo, conhecimento dos assuntos, conhecimento de várias oportunidades que me permitam atuar com confiança. É a partir do conhecimento, né? Inclusive, eu sei do meu potencial. Então, conhecimento está ligado diretamente com a confiança.
Feito, Marcelo. Estamos com alguns probleminhas aqui. Feito. Como falamos, vamos divulgar. E é muito interessante essa questão. Parabéns por vocês estarem na Feira do Livro. E é interessante essa questão que a gente comenta, né, de divulgar. Por exemplo, o pessoal da Logosofia estarem lá na Feira do Livro, abrangendo esses assuntos que são interessantes. E o quanto mais a gente puder divulgar questões que ajudem, que sejam interessantes, sejam de conhecimento, esse é o objetivo do programa Aprendizes. Né, Alexandre? Fala você e vê se não dá tanto eco aí. Meu Deus. Estou muito perto. Nós estamos com eco aqui. Estamos com o retorno. Faz parte. Foi. Teve palminhas. Então é assim, pessoal. Acho que, como a gente estava falando, e a questão eu até me lembrei de uma história que foge um pouco. Eu gosto de lembrar de fatos. Teve uma vez uma questão na Primeira Guerra Mundial, né? Onde o pessoal saía, os paraquedistas com o avião, né? E os paraquedistas iam lá, se eu não me engano, eram 60 paraquedistas. E eles acabam voltando com 20, 30, porque eles não conseguiam pular. Eles não tinham confiança. Chegava lá na hora, não voltava. E aí o general disse assim, não tem como. A gente precisa dos paraquedistas lá, né? E aí ele chama alguns engenheiros lá e diz, resolve isso aí. Né? E o cara disse, eu vou dar um jeito lá. Gilbert é o nome dele, que resolveu o problema. Aí cada vez que os aviões vinham com esses 60 paraquedistas, voltavam sem nenhum. Desceram todos. Ele, caramba, você passou confiança para eles? Não, diz ele, eu abri o chão agora. Ai, meu Deus. Agora ninguém mais fica no chão, só o piloto. Então eu acho que nas vezes para gente... Desculpa. Isso foi bom. Às vezes, para nós termos um pouco de confiança, precisa abrir o chão precisa abrir. Tem que ter um empurrãozinho. Por quê? Porque nós somos detentores de um grande potencial. Só que a gente se acomoda, a gente fica tranquilo, a gente não se joga, não se arrisca, talvez. Né? Por quê? Porque a gente entra naquela coisa que tu falaste, né? O círculo vicioso. Tá bom assim, para que me arriscar? Só que talvez o meu irmão precise que eu me jogue, me arrisque um pouco mais, seja um pouco mais audacioso, né? O dia a dia nos cobra disso. Só que quando eu estou numa situação confortável, eu fico tranquilo. Aí precisa vir alguém, né, que abra as portas do avião lá embaixo, o chão do avião. Isso foi ótimo. Boa. Por favor. Eu queria contar uma experiência pessoal que aconteceu comigo e por favor. No sentido do que eu aprendi na fundação, certo. Né? O que ela trouxe para mim e o que eu consigo usar na minha vida, né? Então, recentemente meu pai fez 90 anos de idade. Olha ali, parabéns. Cara. Nós fizemos uma festa agora no início de final de junho e ele claro, estava presente familiares, tá? Mas ele estava na festa muito bem paradão, estava meio quietinho, sabe? E a gente percebeu que não estava muito bem. Mas comemorou, ficou muito feliz com a festa e tal, né? E aí logo depois a gente encaminhou ele para o médico fazer uma revisão, né? E aí descobrimos que ele estava com um câncer no estômago. E, 90 anos, já tem problema cardíaco, cardiopata, usa marca-passo, né? E a gente ficou naquela questão, como é que vamos tratar isso no paciente com essa idade, né? E nessas condições, aí ele consultou com o médico, os cirurgiões disseram para nós, né? Idade não é doença, né? E ele pode ser operado, né? E aí ele ficou assim, abalado, ele estava abalado, estava, como é que eu vou dizer, inseguro, né? E ele perguntou para mim né? Perguntou para todos os filhos o que ele faria. E eu falei uma coisa para ele que eu aprendi aqui aprendi na fundação, né? Que a falta de confiança nas pequenas coisas é a falta de confiança em si mesmo. E a falta de confiança nas grandes é a falta de confiança em Deus. Eu não sei se serviu ou não para ele, tá? Mas ele, enfim, fez a cirurgia. Né?
E hoje ele está em casa. Caramba, olha só, cara. Está em casa, está comendo, né? Com 90 anos. 90 anos. E o despeito renasceu de novo com 90 anos. Olha que interessante essa analogia. Bacana. Então, ponto assim, na vida essas coisas, a gente usar esses elementos para a vida. Né? Eu me sinto feliz porque eu pude usar isso. Né? Sim. Posso trocar essa experiência com vocês, não. E ele também, né, mais ainda, está conosco ainda aí, com 90 anos, talvez alguns anos ainda. Ele vai se submeter à cirurgia? Não acho que é. Sim. É que não fica. É tipo o cara que é plano adiante para Então, assim, precisa de um empurrãozinho, mas às vezes um empurrãozinho aí. Não tem fé, mas abre a janela, a grade do leão. Então, mas às vezes dá um empurrão, é isso que tu fizeste, pai. Fé, né? Isso é mas confiança. Uma coisa que eu aprendi aqui também é assim, às vezes a gente tem diversos problemas. E com esses diversos problemas a gente acaba não saindo do lugar pensando só no problema. Sim, também. Mas se eu pegar o menor problema que eu tenho e resolver, eu posso passar para o outro. E se aquele outro eu conseguir resolver, eu posso passar para aquele um pouco pior. E se daqui a pouco tem um problema muito grande que eu não consiga resolver, eu tenho que fazer o meu melhor e botar nas mãos de Deus. Mas, claro, não é aquela botar nas mãos de Deus E esquecer. Se vira. É eu estar fazendo o meu melhor até que eu não tenha capacidade de... Acho que vem uma coisa também, como tu bem falou, né? Que é uma coisa que nós não temos, né? Que é aquela coisa de levantar a mão e pedir ajuda. Eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso, autossuficiente, não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. E aí eu não levanto a mão e digo, Ale, me ajuda aqui. Porque eu tentei, eu não consegui. É que a vulnerabilidade ela é entendida como fraqueza, né? Exatamente, de pedir ajuda, eu sou fraco. E na verdade admitir um erro. Admitir um erro. Como os japoneses fazem lá, não, fui eu que errei ali, preciso de ajuda, tá? Então vamos te treinar melhor. Ou não faz mais isso, vai lá. Entende? E é isso que tu falou. E a nossa sociedade, nós como cultura aprendemos assim, homem não chora, não pede ajuda, pedir ajuda é sinal de fraqueza, vulnerabilidade. Então isso é muito interessante que tu falou. Não erro. Então peraí. Eu preciso também saber pedir ajuda. Demonstrar empatia, se colocar no lugar do outro. Isso, saber quando o outro está precisando de ajuda também. Exato. Pessoal, ele não está conseguindo lá, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Então, isso falta muito. E quando a gente fala de confiança, olha quantos assuntos ela acaba abordando, chegando na questão de confiança, empatia. Eu peguei uma frase ali, um texto pequeno, que diz, como sendo a mensagem do dia para a palavra confiança. Eu gostaria de passar por favor. A decepção que temos com alguém nada mais é que o caráter está revelando. Não oculte. Cada um é o que constrói. Dá o melhor de si e ninguém muda, sabendo que ninguém muda ninguém. O melhor do outro pode lhe parecer um mal, mas é o que ele pode oferecer. Por enquanto. Todos nós evoluímos. Ele também há de sair da ignorância e da maldade. Se fortaleça na oração e lembre-se, Deus conhece cada um dos seus filhos. Sonda cada pensamento e não abandona nenhum. Seja fiel e deixe que a vida cuidará dele. Por enquanto. Isso aí. Muito bom. Eu acho que dentro desse autoconhecimento, às vezes a gente consegue, numa situação, se botar no lugar do outro e entender, opa, daqui a pouco ele xingou, ele buzinou, ele está passando por alguma situação, né? Não está bem. Se eu estiver bem, aquilo ali não vai me afetar. Mas se eu não estiver bem, vai me afetar. Eu queria trazer um ensinamento que o autor da ciência logosófica nos traz, que fala da confiança no outro. Por favor. Ele ensina assim: a razão da confiança, da boa fé, é o ponto de conexão entre dois entendimentos. Pelo fato de que, enquanto um emite o seu pensamento, o outro o recebe por um acordo direto que provém da tolerância e do respeito comum, tão natural nas pessoas cultas, e também da afinidade no sentir e no pensar. Nossa. Então, olha a importância, né? Isso é conhecimento, né? E quando eu conheço
eu sou tolerante quando eu respeito o outro, né? Quando eu tenho empatia, quando nós temos pensamentos afins, um fala e o outro recebe. O entendimento é uma mão, Uma troca. uma mão de duas vias. Né? Então, daí a importância que cria essa confiança mútua, essa confiança no outro, né? Te sente seguro, totalmente seguro. Te dá segurança. Nossa, isso é muito interessante. Forte, né? É interessante, né? muito. Sabe que eu tenho uma questão também, uma vez, eu sou muito curioso, então eu leio, vejo, interessante isso, né? E acabo gravando algumas coisas e depois, né? Tem uma questão que, se vocês observarem, a polícia da França não usa armas. Vocês já observaram? Ela não usa armas, né? Então o policial lá não usa armas. Porque qual que é a filosofia deles? Primeiro é o entendimento, é a conversa. Seja no trânsito, seja alguma outra ação. Claro, se para um lado mais violento, né, que precisa o uso de forças, eles chamam um outro pessoal e eles adentram. Mas para que isso? É que eles entendem que dá para resolver tudo conversando. Olha que interessante. Se bem que eles são um povo meio de boa também, né? Tá tudo tranquilo. Se tivesse lixo na rua, se o cara estacionar errado também tá tranquilo, deixa quieto, né? Eles não se estressam muito, né? Mas olha, quando tem um problema, o que aconteceu aí? Mas é que eu me atrasei, não faz mais isso. Olha que entendimento, como tu bem falou, vamos tentar entrar na mesma sinergia, né? Não precisa gastar, né? E ao mesmo tempo que eles não usam armas, então olha que interessante essa analogia. E para outras coisas isso serve, né? Onde eu queria chegar um exemplo. Numa conversa, às vezes, a gente já chega armado. Né? Para discutir, a gente já chega armado, para brigar. É porque eu tenho razão. Porque eu tô certo, então eu sou orgulhoso. Né? Não quero entrar nisso que tu falou, dizer, ter uma sinergia de dar e o outro receber. Já é ir pro conflito já, né? Então é o exemplo da polícia de Paris. Vamos conversar, dá para resolver isso conversando. A gente tem visto alguns vídeos aí no Leove, em alguns sites de Caxias, como é que o pessoal está resolvendo as brigas de trânsito aí. Não sei se vocês viram ultimamente, né? Então não é o ideal, né? Não é o ideal, né? Hoje eu presenciei uma cena no trânsito que eu vinha descendo ali na frente do imigrante e tinha um carro e aí estava na minha frente, até parado na sinaleira. Desculpa, pode continuar. Desculpa, perdão. Eu tô conversando com o Rudy. Desculpa, Rudy. Fala lá, Rudy. Primeiro, tá, a gente já tenta falar, deixa Tenta, eu contar já a vai, história. por favor, conclui e depois a gente tenta. Foi comentado o trânsito e eu presenciei uma cena que ali faltou respeito, tolerância, então o carro estava parado e aí chegou um outro rapaz de moto e aí eu fiquei só observando e quando eu abri o sinal eles foram e aí eu vi que ele abriu o vidro, começou a discutir com o cara da moto começou a discutir com ele lado a lado, descendo, aí chegaram na descida ali na sinaleira para dobrar para ali na frente onde tem os ônibus ali, né? O carro dobrou e eu pensei, bom, o motoqueiro agora vai reto. Se separa, não, o motoqueiro parou do lado e ia voltar. Eu segui em frente, não quis nem. Então olha só a intolerância que tem no trânsito, né? A falta de respeito, só aproveitando o gancho que o Alexandre falou do trânsito. Essas três palavras, né, tolerância, respeito e confiança, são bem interessantes e a gente estuda elas porque elas fazem parte do que a gente chama de tríade ou terno da amizade. O terno da amizade. Então, para construir um relacionamento, tu tem três elementos, muito provavelmente vai acabar numa amizade. Vai ter que exatamente. Respeito e tolerância. Tolerância. Bem lembrado, Rodrigo. Vou tentar então dar mais uma palavrinha com a Marcela. Marcela, você está nos ouvindo, Marcela? Tá dando um eco, talvez? Estou ouvindo vocês bem. Não estou ouvindo mais. Nós estamos te ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Agora ouviu? Nós estamos ouvindo. Vocês me ouvem? Tá. Beleza, estamos te ouvindo. Marcelo, nós estamos falando sobre o terno da amizade. Sim. Foi também, Marcelo? Tô ouvindo bem. Tá dando um eco com vocês, mas eu estou ouvindo.
prepotente, né? Você não precisa ficar o tempo todo tentando se posicionar. Ao natural você consegue. Então, quando o Aldir e o Ayrton traz sobre o ternário da amizade, sobre o respeito, a tolerância, é realmente a parte que a gente já comentou. É o conhecer a si mesmo para poder escutar o outro, respeitar o outro, né? A questão da espontaneidade. A gente sempre fala, né? O importante é ser espontâneo como as crianças, né, Marcelo? E usar essa espontaneidade. E no nosso dia a dia, isso. Bem frisado. Bem frisado. Marcela, continua nos ouvindo? Não ouço tão bem, mas estou ouvindo. Mas enfim, a gente queria que tivesse um recadinho, né? Nós já estamos chegando nos minutos finais do programa de hoje, né? Deixa um recado para nós, para os nossos ouvintes aí. Marcela, por favor. Eu queria agradecer a todos. O que eu puder, na verdade, uma sugestão. Quem tem interesse em conhecer a Fundação Logosófica, quem gostaria de ter, né, novas oportunidades de conhecer novos conceitos, trazer as suas inquietudes. Nós já deixamos ali o nosso endereço, né, na La Salle 909. Pode falar com o pessoal da Rádio Chimarrão, entre em contato conosco. Nós estaremos ali sempre intercambiando, trazendo novas possibilidades de um conhecimento que é diferente. Então, o convite fica tanto para conhecer a Fundação Logosófica, quanto para conhecer as nossas atividades na Feira do Livro. Perfeito. Muito grata. Agradecemos coração, te agradecemos. E estaremos sim lá te prestigiando, né, na Feira do Livro, nós e os nossos web ouvintes. Pode contar com isso. Ela é uma entidade que não tem fins lucrativos, né? Perfeito, boa. Como é que funciona para quem estuda, para quem quer estudar? Quem tiver interesse, então pode nos procurar. Nós ficamos então ali na rua La Salle 909, quase esquina com a Avenida Itália. Perfeito. Qual é o horário de atendimento? Nós estamos ali nas terças-feiras, a partir das 7h30, 8 horas, nós começamos, então às 8 nós temos o atendimento. À noite, né? Às 19 horas. 19 horas, 19h30, 20 horas. Então o pessoal pode chegar ali e a gente vai atender, vai fazer um curso de informação de como é que é a logosofia, como é que se estuda. E agora na quinta-feira nós temos interessados porque nós fazemos ali diversas rodas de conversa, que são atividades externas para interessados, né? Então, abertas para o público, né? E agora na quinta nós já vamos ter então o início dos interessados da última roda de conversa que nós tivemos. E então os que quiserem chegar lá e querem começar, então conhecer a Fundação Logosófica, vão ser bem recebidos lá e nós vamos... Perfeito. Eu posso deixar um número de telefone? Por favor. Que é 996260788. Repete, por favor, Ronaldo. 996260788. Perfeito. Depois, todas essas informações vão estar no nosso site, para os nossos ouvintes, nossos web ouvintes consultarem, entenderem, né? Eles já têm o endereço lá, já sabem, mas nós vamos frisar, vamos colocar essas informações, inclusive essa chamada aqui da Feira do Livro. Perfeito? Então, Aldir, finaliza para nós aí uma mensagem aí, por favor. Uma mensagem? Isso. A mensagem que eu deixo é que para a pessoa pensar nela mesma, consultar bastante seu interno, a sua consciência, né? Interagir com a sua inteligência, que ela vai conseguir conviver melhor com os outros, compartilhar, né? Isso só tem a auxiliar, né? Seria isso. Perfeito. Rodrigo.
A mensagem que eu queria deixar foi mais ou menos o que a gente conversou aqui, né? Confiar em si mesmo, né? Mas não assim ao acaso. Importante. Procurar os elementos para confiar em si mesmo, né? Estudar, ter experiências, né? Buscar os recursos para isso, né? Não é só a fundação que oferece recursos, tem outras instituições, né? Os livros, né? E a gente consegue crescer assim. Eu penso que é assim que a gente consegue evoluir, né? Perfeito. Interessante porque eu lembrei agora que no primeiro programa eles falaram sobre a logosofia e mais do que estudar, buscar o autoconhecimento, o que é mais difícil que eles fazem é tentar colocar isso em prática, né? No dia a dia. Verdade. Eu lembro que vocês falaram sobre isso. Vivenciar. Porque falar é fácil, né? Estudar, né? Colocar em prática, se transformar verdadeiramente e ter confiança, precisa dedicação. Não é difícil, precisa dedicação. Por isso que a logosofia é um método, né? Exato. Porque sozinho é difícil mesmo. É importante ter, a gente disse que lá na fundação a gente tem 3 elementos, que é a própria instituição, os estudantes, né? Os livros e o terceiro elemento, o autor, que ajudam a fazer um tripé para que a coisa aconteça assim. Perfeito, então. E sendo assim, chegamos ao final. Para ele falar, ele já falou o final. Fala, eu então. também quero ouvir ele agora. Por favor, deixar minha mensagem final. A tua mensagem final. Eu Hoje pulei. estava aqui esperando. Eu pulei. Olha, tranquilo. Nós estamos num ambiente de respeito. Com certeza. É um bate-papo, isso aqui é um podcast café. Tem disso. Isso que é o mais importante. E tem a coordenadora. Viu quem manda? Olha só, viu? A mensagem que eu deixo assim para nós aqui da mesa, para os web ouvintes, é que nós podemos e devemos buscar os recursos que estão no nosso interno. A matéria-prima está toda dentro de nós. E fazer tudo com consciência. Lembrando que a consciência ela é incorruptível. Ela não se deixa enganar. Fantástico. Grato pela oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos a presença novamente de vocês, de coração. O convite para retornarem já fica feito. Muito obrigado em nome do programa Aprendizes. Posso falar uma frase antes de terminar? Por favor. Só dizer para as pessoas que nos acompanham que a mente é a causa de todos os nossos males, enquanto o coração é a fonte de todas as curas. Olha só. Olha ali, ó. Então, sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos irmãos aqui da mesa, agradecemos, uma boa noite. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de coração. A Marcela, um coração. Muito obrigado pela tua participação, Marcela. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.